clima. Mas algo que a gente tem que sempre lembrar nas nossas orações. A gente tem a liberdade de falar de Cristo e continuar indo no hospital quando está doente. A gente tem a liberdade de falar de Cristo e continuar indo no mercado quando precisa. Os nossos irmãos não. Por levar o nome de Cristo, eles não conseguem fazer as compras básicas do mês, porque estão sendo perseguidos. Se estão com febre, eles não conseguem ir no hospital, porque alguém pode falar a localização deles. Tudo isso por amor a Cristo. E a gente não valoriza a oportunidade que tem. Na história que a Mia contou aqui, um homem-bomba entrou dentro da igreja. Se o homem-bomba entrasse no culto de hoje, e esse fosse o nosso último culto, será que estaríamos entregando o nosso melhor para Deus? Na liberdade que temos? Será que estaríamos entregando a nossa totalidade no culto racional para Deus? Porque poderia acabar agora. E aí? Para o pai da moça, acabou. E ele estava entregando um culto racional ao seu Deus. Entrega isso ao Senhor, amém? Amados, tem alguém que nos visita hoje? A gente tem 2 visitantes que eu quero agradecer. Só um minuto para não errar o nome. O apóstolo Arnaldo e a bispa Jasmira. Bruno, desculpa. Sejam bem-vindos, viu? É muito bom cultuar com vocês. Casa do Pai. Mais alguém que nos visita hoje? Seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Odete, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Qual que é o nome, irmã? Noêmia? Deus abençoe, seja bem-vinda. No fim do culto, jovens, vocês que estão dirigindo, vão e abracem os visitantes. Digam que eles são bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O tema do DIP é fé corajosa. Porém, não vai ser o tema da pregação. Eu só queria compartilhar algumas coisas antes de entrar na mensagem. Na sexta-feira agora, a gente teve a oportunidade com os jovens de fazer a Noite da Bênção. Que é, para os pentecostais, tem que falar no sotaque, a Noite da Bênção. Que é igual à Tarde da Bênção dos nossos irmãos pentecostais. Para quem não sabe, é um culto de oportunidades, para eles irem se desenvolvendo aos poucos. E graças a Deus foi surpreendente, foi abundante a presença de Deus aqui. Eles estavam mais nervosos do que estão hoje, engraçado. Mas eles estavam assim cheios da presença de Deus e foi um culto de transbordar mesmo. Eu queria pedir para que vocês sempre se lembrem deles em oração, para que sejam transbordarem um impulso sobre a vida deste bairro, não somente nessas paredes, mas que eles estão sendo treinados para o ID do Senhor. E isso é algo que precisa fomentar no nosso coração e no derramar no fôlego deles nessa geração. Amém? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente está fazendo um curso, a pastora já falou em algumas pregações do Ticum, e lendo alguns livros. E o livro que a gente discutiu essa semana foi o Ministério da Misericórdia, né? O Ministério da Misericórdia, e uma das coisas que mais me chamou a atenção neste livro, que eu até compartilhei com eles, é que ele fala que uma pessoa misericordiosa de verdade, ela vai ser misericordiosa a tal ponto que ela vai fornecer para os outros irmãos até que ela rebaixe o nível de vida dela. E é muito fácil a gente imaginar assim, o dono da Colgate, que a gente sempre ouve o testemunho que vive com 10% e 90% do salário dele ele doa. Para ele é fácil, né? 10 milhões, viver com 1 milhão, tá tranquilo, né? Mas para a gente baixar o nosso nível de vida, que às vezes, em algumas realidades, já é bem baixa, é difícil a gente imaginar isso, né? Esse nível de misericórdia. Saber que nós somos misericordiosos mesmo, que a gente não se importa com o nosso conforto. O exemplo que a pastora até deu, temos 4 pares de sapato, posso ficar com só um e doar os outros 3, porque eu vou baixar o meu nível em misericórdia. Quantos de nós fazemos isso? E o segredo para isso, o livro traz muito forte, é ter um novo coração. Tem uma canção muito antiga, que eu até comentei também na quarta, que diz: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado,
Coração transformado, coração ensinado por Jesus. Eu falo a letra, irmão, porque se eu cantar, vocês saem correndo. Então, vamos na letra. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Vamos hoje buscar um novo coração. Amém? Eu queria que a igreja abrisse no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 44. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 44. Amém? Amém, igreja? Amém, acordados, aleluia. Quando Pedro estava ainda falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Amém? Somente até aqui. Vamos orar? Queria convidar você a colocar a mão no seu coração, preparar ainda mais essa terra fértil para receber a mensagem de Deus. Antes mesmo de iniciarmos essa oração, eu queria fazer um convite para lembrarmos, né? A gente está num culto sobre fé corajosa. Quantas vezes você não se lembra ou não se recorda, mas para você estar aqui hoje, teve alguém que foi usado por Deus para orar. Teve alguém que foi usado por Deus para perder madrugada em oração, porque o seu coração era bem difícil, vamos ser sinceros. Teve alguém que fez jejum pela sua vida. Você já deu valor a isso? Você já deu valor que o Espírito Santo usou vidas, seja pai, seja mãe, seja a vizinha que você nem sabe. Tem gente que ora por nós e a gente não tem nem noção que a pessoa está orando. Mas o Espírito Santo lembra da nossa cara, lembra do nosso nome. Você dá valor a isso, irmãos? Começa aí no seu lugar a agradecer, porque o Espírito Santo usa pessoas conhecidas e que você, às vezes, nem você lembra o nome da pessoa. Mas o Espírito Santo faz ela orar por você. O Espírito Santo tem um carinho especial por nossas vidas e manifesta outros irmãos daqui de dentro, de fora. Vamos começar a dar valor pela comunidade de Cristo na terra. Pelos irmãos que oraram e pagaram um preço em oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque só a partir desta gratidão é que faremos o mesmo e pagaremos o preço, e choraremos, e oraremos, e jejuaremos por salvação. Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós nos colocamos na disposição do seu Espírito. Fala conosco, Jesus. Começa desde já a gerar um coração grato pela obra da cruz. Um coração grato pelo mover do Espírito Santo nesta terra. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso melhor amigo, o nosso divino companheiro. Pai, Senhor, nós te agradecemos por vidas, Pai, Senhor, que clamam por nós sem nós sabermos. E nós te agradecemos porque quando estamos orando, o Senhor nos lembra de pessoas que nós nem lembramos que existimos nos dias normais. E aí a gente vê que o Espírito Santo se molda, vai nos moldando através, Senhor, de quem Ele é e através das nossas orações. Espírito Santo, aviva a Tua palavra no nosso coração. Que não seja um tempo perdido, Pai, um tempo de ouvir falação, mas um tempo, Senhor, que esta palavra que jamais volta vazia, aviva cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém? Como eu comecei falando, o fruto de um novo coração é manifestado através disso. A gente ouviu na semana passada que ser cheios do Espírito Santo é isso, é estar em relacionamentos. Vocês lembram, né? Se não lembram, assistam de novo. Outro recado rapidinho, antes de seguir. Gente, eu não sei pregar com slide. Não sei pregar trazendo as... Eu fui ensinado que abrir a Bíblia e seguir reto. E aí, durante o culto, durante a pregação, eu vou citando os versículos. Que eu preparei? Provavelmente não.
Então, vamos ser bereenses. O que é isso? Em Atos fala que existe a igreja de Bereia. Anota, porque o Vitor pode errar. E aí você vai conferir na sua Bíblia. Confronta a palavra de Deus. Estude a palavra que é ensinada nesse altar. Eu falei que ia ser fofo hoje, mas não dá. Estude a palavra de Deus. Não fica só no domingo. Traz a anotação, ou ouve no YouTube e vai anotando, e vai estudando aquilo que o Senhor derramou na sua vida no domingo para a semana. Não usa apenas um reservatório que, tá bom, acabou o culto. O culto aqui é uma dispensação da reunião, daquilo que recebemos na nossa casa no particular, as meninas para escolher o louvor hoje, orar ou separar, para ser derramado sobre a sua vida. E a partir daí, o que você vai fazer? Sair desperdiçando por aí? Não. Seja bereense, estude a palavra, vê se confere com as escrituras. Amém? Prometo ser mais calmo. O que acontece? O fruto do novo coração é um resultado do Espírito Santo. Não tem como a gente nascer de novo se não for pelo Espírito. A palavra vai nos falar e vai trazer avivamentos durante a Bíblia. O primeiro avivamento vai ser lá quando é dado as leis de Moisés. Então a gente vê sinais de fogo, assim como a gente vê em Atos 2, línguas de fogo, no Sinai o monte fumegou. E da mesma forma, ali 3.000 pessoas mais ou menos morreram no final da lei. Vai estar lá em Levíticos isso. Êxodo, desculpa. E aí quando acontece isso, o que acontece em Atos 2 com o Espírito Santo? Pedro prega e aproximadamente 3.000 pessoas são salvas. A Bíblia vai se refletindo para a gente lembrar que a letra vai matar, mas o Espírito Santo vivifica. Amém? Vamos lá, igreja, vamos junto. Escola dominical hoje. E aí o Espírito Santo vivifica a nossa vida. E não tem como a gente viver as ações do Espírito, do novo coração, se não for por meio do Espírito. Na minha mente é muito mais fácil a gente caminhar junto com uma história, porque eu sou mais lúdico. Então a gente vai caminhar com a história de Pedro hoje. Lá em Lucas 5, vai nos dizer que Pedro está pescando a noite inteira. Ele pesca a noite inteira e nada ele consegue apanhar. De manhã, Jesus está pregando e entra no barco de Pedro. Todo mundo conhece a história, né? Por isso que estou indo rapidinho. Ele entra no barco de Pedro. Quando ele entra no barco de Pedro, ele fala, lance a rede para o outro lado. E aí acontece a pesca maravilhosa. E Jesus olha para Pedro e fala, não sereis mais pescador de peixes, mas serás pescador de almas. E aí começa o chamado da vida de Pedro. Uma coisa que é interessante, eu queria lembrar para vocês, a pastora falou na última pregação também, que o livro de Marcos, ele é escrito por Marcos, narrado por Pedro, certo? E o livro de Marcos, ele conta como é o chamado de Pedro. Ele vai falar que Jesus chamou à beira do barco e falou, segue-me, e Pedro foi. Pedro que está narrando ali. E Pedro não lembra do milagre. Pedro não faz questão de contar o milagre como Lucas conta. Porque na nossa vida, Jesus vai usar alguns milagres, prodígios e maravilhas para nos atrair até Ele. Só que o que vai nos marcar mesmo é o chamado do Senhor na nossa vida. O que nos marca e nos transforma é quando Ele diz, Lilian, vem, segue-me. É quando Ele diz e vem falar, se aproxima, porque eu quero ter uma história com você. Não é errado desejar os milagres do Senhor. Perseguir é porque a Bíblia fala que é o contrário. Mas o que vai marcar é o seu relacionamento com Ele, assim como Pedro. Talvez na sua caminhada cristã você está nessa fase, no chamado. Ouça o chamado do Senhor dizendo, siga-me. Não fique impressionado com os milagres que vão acontecer, porque serão muitos. Mas ouça o chamado do Pai para a sua vida, amém? A partir do momento da vida cristã que a gente é chamado, a gente começa a viver sinais, prodígios e maravilhas. É natural. Se eu levantar aqui e separar um dia de testemunhos, eu vou ter muitos testemunhos para contar, desde que eu me converti, desde que eu me batizei, por exemplo. Foi a minha conversão. Se a bispa que está aqui levantar, ela vai ter muitos milagres para contar. Cada um de nós vamos ter muitos milagres para contar. E essa vida de novo
como o Gui até falou na sexta-feira, de novo convertido, essa vida de primeiro amor é muito intensa, é muito boa. E a gente vê esse chamado de primeiro amor na vida dos discípulos ali naquela caminhada inicial. Aqueles primeiros anos caminhando com Jesus, eles viram muitos milagres, eles viram muitas maravilhas. A sogra de Pedro é curada de uma febre, eles veem cego enxergar, coxo andar, eles veem todas as sortes de milagres ali caminhando com Jesus. Só um detalhe aqui, um parênteses. A Bíblia fala que a sogra de Pedro é curada, lá em Lucas 4. Vocês lembram do que a sogra de Pedro foi curada? Febre. Febre é doença? Febre não é doença. Febre é um sintoma. Ninguém vai no médico e leva atestado de febre. Assim como alguma dor não é doença. Dor é um sintoma de algo que está acontecendo no seu corpo. Jesus entra ali e cura aquela senhora da febre dela. E ela é restaurada. Eu sinto de dizer para algumas pessoas, para de tentar entender todos os detalhes da vida. Para de tentar entender as minucidades. Nossa, por que no meu dia aconteceu isso? Nossa, por que Deus está falando desse jeito? Nossa, por quê? E viva a cura do Senhor. Se eu me tentar procurar na palavra, em nenhuma escritura vai me falar o que a sogra de Pedro tinha. O sintoma era claro, era uma febre alta. Mas qual era a causa dessa febre? Nós não temos. Nós temos um Deus que, para tratar na nossa vida, Ele não precisa revelar qual é o problema. Ele não precisa chegar e falar para você, você tem problema de paternidade, seja curado agora. Não. Para algumas pessoas eles fazem isso? Faz, maravilhoso, lindo. Para outras pessoas ele chega, seja curado, seja transformado. E aceita isso. Seja usado por Deus. Ah, Deus, mas como eu vou? Só vai. Cleiton respondeu aqui, só vai. Deus, mas como eu faço? Só faça. Deus, como eu perdoo? Só perdoe. Porque quando a gente não perdoa, vou dar o exemplo clássico, a gente não está... tem pessoas que estão com perdão retido de pessoas que já morreram. Se a pessoa já morreu, ela não vai voltar para cá e falar, me desculpa. Você não precisa que a pessoa peça desculpa. O Espírito Santo te conduz a um perdão. Enquanto você não perdoa, é como você segurar um carvão aceso. Que mão que está sendo queimada? A da pessoa que te feriu? A sua. O carvão está queimando a sua mão. Libera o perdão. Para de tentar entender porque a sua mãe não foi uma mãe modelo. Para de tentar entender porque a sua história você tem que correr de um lado para o outro, enquanto várias pessoas têm a casa própria e estão tranquilas e você tem que contar o aluguel todo mês. Para. Viva o chamado e o propósito do Senhor, sabendo que Ele é o Deus de todos os milagres e de todas as causas. O seu desespero financeiro é um sintoma da sua falta de confiança em Deus. O seu desespero por não conseguir se relacionar com outras pessoas é um sintoma da causa que você não consegue ver que Deus é Pai de todos, e como Pai de todos, Ele tem uma família para você. Você está muito preocupado com sintomas da sua vida, com sintomas do que está acontecendo, quando Deus quer curar a causa, e sobre a causa Ele quer te fazer são. Amém? Glória a Deus. Espera aí que não estava prevista essa parte. E aí Pedro viu tudo isso. Ele viu a sogra sendo curada. Lá em Lucas 9, é um capítulo que eu amo muito. Lucas 9, quando começa, os discípulos sendo levados a irem ao ID, a curar, a expulsarem demônios, a curarem em nome de Jesus, eles voltam. E a gente tem uma parte icônica da Bíblia, que é quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nesse mesmo capítulo, Jesus começa a anunciar a morte dele. Ele já deixa claro que ele padecerá. E na sequência, Pedro deixa muito claro que mais ou menos uma semana depois, Pedro tem o sinal da transfiguração, que é quando ele sobe ao monte com outros 2 discípulos e vê Jesus, Moisés e Elias ali. Esse capítulo mostra a vida do cristão no meio do caminho perfeito, porque a gente está no meio de um ide,
A gente está no meio de receber o poder de Deus e ver maravilhas, receber a notícia que algumas coisas não vão estar do jeito que a gente queria e continuar. E aí esse é o retrato da maioria da vida de um cristão sério. A gente está no meio da parte boa de falar, nossa, Deus é demais, hoje eu recebi milagre. Ao mesmo tempo que a gente está recebendo o ID, vá, pregue. Ao mesmo tempo que a gente recebe notícias que não são do agrado do nosso coração. E nesse misto todo, qual que é a resposta do Espírito Santo para a nossa vida? Caminhe, porque eu estou contigo. Continua. Porque quando a gente vê alguns retratos, a gente vê aqui testemunhos de irmãos de fé que falam, nossa, eu estou pronto para morrer. E a gente está vendo um retrato de uma história. É uma coisa parada. Mas será que todos os tempos da vida dele ele fica 100% firme assim? Será que não choca ver um familiar morrendo? Não choca vendo o irmão que estava de oração? Porque aqui a gente tem uma comunidade de fé, lá eles têm 2 ou 3 irmãos de oração, e aí um morre, eles falam, sou o próximo, e aí eles falam, estou pronto para morrer por Jesus, mas quem vai dar continuidade no Evangelho? A dor deles não é morrer, a dor deles é quem vai dar continuidade no Evangelho. Eles estão no meio de tudo isso. Você, no meio da sua história, está no meio de tudo isso. Você tem o presente de Deus, o dom da vida em Jesus Cristo, mas vocês têm os males do tempo presente também. Como responder a tudo isso? No meio desse propósito, a gente precisa urgentemente clamar pela ação do Espírito Santo. Não foi combinado nos louvores e as orações, mas o Espírito Santo é renovo. Existe um renovo do Espírito Santo e é intencional dele para a igreja do tempo presente, para que a gente se revista e não tenha dúvida da ação dele. Porque como os discípulos vão falhar lá na frente, mas como os missionários da igreja perseguem e persistem em oração, mesmo diante de todo o caos, por meio do Espírito Santo. Nós vimos que não precisamos, aqui um testemunho que a Duda contou, que não precisou de ninguém contar a Bíblia para aquele irmão. Não precisou nenhum missionário chegar e falar, Jesus te ama. A própria palavra de Deus foi revelada por intermédio do Espírito Santo. Ele é suficiente. Eu e você não somos nada. Eu e você não podemos nada. E por que você reluta tanto em abrir a sua boca e falar o que Ele manda? O que Ele determina sobre a sua vida? Será que a gente começou orando por pessoas que oram pela nossa vida e a gente nem sabe? Mas se você parar para pensar, você é usada por Deus para tantas vidas e você não dá valor a isso. Você não dá valor àquilo que Cristo te entregou. A mensagem que Deus derramou sobre a sua vida. Que fé corajosa é essa e que novo coração é esse que Deus derrama algo sobre mim e sobre você e a gente guarda. A gente retém. Até quando a gente vai ser alguém que vai ser preso em ataduras? Um exemplo claro. Quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. No costume, ele vinha todo atado, todo amarradinho. Nós somos crentes que temos ouvido a voz de Deus chamando, venha para fora, e até vai, até ouve o chamado de Deus, mas continua amarrado, porque não permite que os irmãos tirem as ataduras de nós. Quem tira as ataduras não foi Jesus que foi lá e tirou as ataduras de Lázaro. Ele fala que os irmãos vão e tiram as ataduras para ele voltar a viver. Você vai resistir ao tratamento da comunidade até quando? Vai resistir a abrir o seu coração até quando? Porque se fechar, se abrir, é mais fácil do que ser vulnerável? Não. É ilusão do inimigo sobre a sua vida. O mundo prega isso. É difícil ser vulnerável. É difícil se abrir. É difícil você mostrar a sua fraqueza. E aí os cristãos até vão concordando um com o outro. É mentira do inimigo, gente. Porque se a palavra fala para sermos vulneráveis uns aos outros, a palavra é mais fácil de viver. Quem dificulta sou eu e você. Para de dar luz às palavras do inferno sobre a sua vida. Para de dar atenção àquilo que o inimigo declarou sobre você e você assumiu como verdade. O que a palavra diz sobre você? Quais são os pensamentos que o Espírito Santo tem sobre você? Bem sei eu que os seus pensamentos são de paz e não de guerra. É o que a palavra de Deus afirma.
E por que que você vive em guerras internas e não aceita quando o irmão fala, irmão, para, se acalma. E aí você fala, se acalma o quê? Ô, irmã. E aí quando o irmão chega e fala, vamos acelerar, que você está calmo. Você fala, não, irmã, no meu tempo. Não é no seu tempo, querido. É no tempo de Deus. Aceita o tempo de Deus. Porque a gente tem os dois ânimos aqui, né? Os acelerados e os calmos. Vamos encontrar o equilíbrio, amém? E a gente conhece a história. Em determinado momento, Jesus chega e anuncia que ele vai para o Pai. E aí eu sempre penso muito ali em João 14, 15, 16, eu sempre penso muito no desespero daquelas pessoas. Pedro largou todo o ofício dele. Os outros também largaram tudo por Jesus. Eles tinham Jesus como uma máxima referência, era mestre. E aí Jesus fala, eu estou indo embora. Eu não sei em vocês, mas em mim ia dar um desespero. Eu ia falar, como assim? Eu perdi 3 anos da minha vida. Eu vivi tudo e agora você vai embora, como que eu vou ficar desolado? Acabado. Eu ia me revoltar, porque é o meu jeito. Tem gente que ia sentar e chorar desesperadamente. Tudo bem, Deus vai entender o seu comportamento. E aí Pedro se enche, todo mundo aqui conhece, e Jesus fala, você vai me negar. O que Pedro fala? Não, Senhor, jamais, jamais. Outra coisa que a gente faz com muita verdade, a gente coloca as palavras sobre o que nós achamos sobre nós mesmos acima do que Deus está falando. Deus fala, Ana, você vai ser uma pregadora do evangelho por todas as nações. A Ana fala, não, Senhor, mas eu só gosto dos Estados Unidos, eu vou evangelizar o Mickey. Aleluia. E qual é a verdade que vale? É o que Cristo determinou ou a que ela está determinando para si mesma? A que Cristo. E na história de Pedro isso fica bem latente, porque Jesus fala, você vai me negar? Ele fala, não vou te negar. E o que acontece? Ele nega. Ele nega Jesus 3 vezes. Jesus morre. Jesus ressuscita. Só que Pedro continua lidando com esse sentimento de que eu não fui bom o suficiente. E aí é algo que tem queimado no meu coração desde a vigília, na outra sexta-feira. E nem tinha a ver com a palavra, e o Senhor falou, está aqui, ó, que está queimando. Que história é essa que crente, salvo, liberto, perdoado, remido, filho, não se sente bom o suficiente? Era para você se sentir bom em algum momento? Não, porque você é ruim. Eu sou ruim. Nós somos péssimos. É a graça. Somos perdoados, somos redimidos, somos encontrados, somos filhos, porque Ele nos amou. Porque Ele nos encontrou. E aí a gente começa a dar desculpa para não se envolver no mistério, para não se envolver na rota de Cristo, porque a gente começa a se achar ruim. Porque a gente não se acha bom o suficiente. Porque a gente acha que o irmão ali está mais preparado. É Deus que está te chamando, querido. Se é Deus que está te convocando, Ele sabe a sua estrutura. Ele sabe a sua preparação. A minha preparação é a minha medida, é a minha porção, e ai de mim se eu estiver fora dela. A sua, queridos. Tem gente chorando porque você não está na posição que Deus te colocou. Tem gente chorando porque você está com a desculpa de fingir que é humilde. Porque parece um discurso bonito, né? Eu não me sinto bom o suficiente, é por isso que eu não consigo. Eu não me sinto bom o suficiente, é por isso que eu não vou orar. Nossa, que discurso bonito para se esconder, né? É só esconderijo que você está fazendo. Você não reparou que você está se escondendo por achar que passou o tempo, ou que é novo demais, ou que é velho demais, ou é só desculpa. É desculpa. Porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. E você está falando que a dor do seu joelho vai te impedir de falar de Jesus? Acorda, irmãos. Acorda. Mas o bom da palavra é que Cristo vê as nossas desculpas. Eu falo, gente, mas para mim também, tá, gente? A desculpa
é monstro aqui. Ele olha as nossas desculpas e os nossos erros e os nossos sentimentos, que às vezes a gente nem consegue controlar esse sentimento de inferioridade, de que eu não dou conta, outro faz, e vem com perdão. Na vida de Pedro foi assim. Jesus ressuscitou e a palavra diz que no espaço de 40 dias ele aparecia aos discípulos para ensinar. Em um desses momentos, Jesus aparece para Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? E 3 vezes Jesus volta e pergunta: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Na língua portuguesa, eu sei que a maioria aqui conhece isso, mas estou sentindo de falar, vou falar. Na língua portuguesa, a gente perde o sentido um pouco dessa palavra. Porque amor no Brasil é amor. No grego, amor não é só amor. Existem 3 tipos. Vamos ser didáticos hoje, vamos escolher a dominical. Todo mundo. 3 tipos, vai. Todo mundo. Com o dedinho, gente, com o dedinho. Com o dedinho. Quais são os 3 tipos? O ágape. Vamos lá, juntos, para decorar. Ágape, filéu e o eros. O eros é o amor entre homem e mulher, é o desejo carnal. Então, esse hoje a gente não vai falar. O ágape é o amor incondicional de Deus. O varão perfeito, diz as Escrituras, que alcança esse amor ágape. Arrisco a dizer que eu estou bem longe. Se você se acha que está no ágape, glória a Deus pela sua vida, me ensine um pouco. O amor incondicional é aquele que se abre por completo e se doa por completo. E o filéu é o amor fraternal, o amor relacional que a gente tem. Lembrando que o mandamento que Jesus deixou para os discípulos é: amem como eu os amei. Então, o amor que Cristo espera que nós tenhamos uns para com os outros é o amor ágape, não é o filéu. A gente está aprendendo filéu ainda, mas a gente chega lá. Quando Jesus vem, ele fala: Pedro, você me ama mais do que os outros? Este amor aqui, no grego, é o amor ágape. Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu, o amor fraternal. Jesus desce o nível e fala, lembra que ele falou que era mais que os outros. Jesus desce o nível e pergunta: Pedro, tu me amas, ágape, incondicional? Pedro responde: eu te amo. Filéu, o amor fraternal. Porque o coração de Pedro já estava quebrado ali. Pedro já não se achava tanto mais. E aí Jesus desce mais o nível dele ainda. E fala: Pedro, tu me amas? Filéu. E aí Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Filéu. Não sei se vocês repararam, mas Jesus começa no nível altíssimo. Você me ama mais do que os outros incondicionalmente? Pedro já responde: eu te amo no nível que eu consigo. Depois Jesus pergunta: tá, não é mais que os outros, mas é incondicionalmente? Pedro é sincero e fala: eu te amo, filéu, fraternal. Então Jesus desce ainda mais o nível e pergunta: você me ama fraternalmente? Pedro fala: tu sabes que eu te amo. Esse é o sentimento que eu vejo Deus fazer por algumas pessoas hoje. Sabe essa cobrança toda que você se coloca, não é a cobrança que o Espírito Santo está colocando sobre a sua vida. O nosso Jesus, ele desce ao nosso nível de amor para depois ele elevar você ao amor dele. Não é ao contrário. Não é: ai, Jesus, quando eu amar como tu amas, eu vou fazer. Ai, Jesus, quando eu amar como tu amas, eu vou me sentir completo. Ai, Jesus, quando eu amar como tu amas, eu vou ser quem tu queres que eu seja. Não. Jesus desce ao seu nível de amor para te ensinar a amar como ele ama. Não é ao contrário. O erro de algumas pessoas aqui, diz o Espírito Santo, é querer fazer o caminho inverso. É querer se comparar com jornadas que já estão há anos-luz. A gente vê missionários que dão a vida por amor de Jesus e se precisar, morrem mesmo. A gente talvez não esteja nesse nível. A gente não tem que se comparar com isso, porque a jornada é sua. A jornada é separada e o Espírito Santo desce ao seu nível para te ensinar como começa. E aí a gente se paralisa, a gente fica parado pensando: nossa, eu não sou bom o suficiente. Quando o Espírito Santo está descendo ao nível dos teus olhos e te olhando nos teus olhos e falando: você me ama com este amor mesmo imperfeito? Então vem caminhar comigo, porque eu vou te ensinar.
O Espírito Santo quer nos ensinar verdadeiramente a amar e ser revestidos deste amor. Não tem como a gente receber o poder do Espírito Santo sem aprender o básico, arroz e feijão, que nós não conseguimos amar sem Ele, que nós não somos bons sem eles, e isso não é desculpa para eu não fazer nada. Isso é justamente o motivo de eu responder, eu vou fazer tudo o que eu puder, porque Ele me amou primeiro. Eu não vou ficar parado. Eu não vou dar a desculpa de que não consigo. Eu não vou me inscrever na base, eu não vou me inscrever nisso, naquilo, porque eu não sou bom o suficiente. Não, é isso que eu tenho aqui. E com esse pouquinho, Jesus me ajuda, que a gente vai multiplicar. Já diz a parábola dos 10 talentos. Dos talentos, eu troquei. A parábola dos talentos. Aquele que tinha pouquinho, enterrou. Por achar que era pouco. Você vai enterrar até quando? O Espírito Santo hoje está descendo no seu nível. Não sei qual é o tamanho do erro, do vacilo, da mancada, do que foi que você está fazendo aí na sua vida. Mas no seu nível de pecado, Jesus já pagou o preço para te olhar nos olhos e falar, vem que eu quero te levantar. Vem que eu tenho uma vida de transformação. Antigamente, a gente ouvia muito isso. E eu acho que no culto da noite da bênção, lembrei bastante que as velhinhas do coque sempre olhavam e falavam, Deus tem pressa e Jesus transforma. Era a pregação de toda terça-feira, quinta-feira. Toda tarde da bênção era a pregação, não era? Jesus tem pressa. Sempre Deus estava com pressa de alguém. Não concordo muito com o termo, mas é uma urgência de Deus. Mas a gente ouve falar pouco, Jesus transforma. Você tem coragem de chegar para o seu vizinho acabado hoje e falar, oi, Jesus te ama e Ele transforma a sua realidade? Essa é a pregação latente. Nós somos portadores da boa nova que jamais será envelhecida. Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Seu vizinho não está vivendo uma vida abundante. Então você tem o dom de falar, Jesus transforma. Vá e fale isso. Porque é justamente o que acontece com Pedro. Quando Jesus cura essa inferioridade de Pedro, nós temos o relato de Atos 2, que eles estavam reunidos. Lembrando que quando Jesus morre, os discípulos dão uma dispersada às vezes. Pedro até volta a pescar, que não era para voltar e tudo mais. Mas depois desse período de ensino e de cura de Jesus na vida deles, Jesus fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, eles estavam fazendo o quê? Reunidos, esperando serem revestidos de poder. A partir do momento que o Senhor cura o seu interior, você está apto a obedecer sem questionar. Não tente obedecer por suas próprias forças. Deixe o Senhor te ensinar a ser obediente. Amém? E estando lá, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios. Todos foram cheios, teve novas línguas, teve a manifestação do Espírito Santo de uma forma incondicional, irrestrita, coisa que nunca foi vista antes. Quem olhou falou que eles estavam bêbados. Pedro levanta e prega. O esquentadinho, que corta a orelha dos outros, agora está pregando. Cheio do poder. E a gente leu aqui em Atos 10. O tempo continua passando e ele não foi esvaziado do Espírito. Ele se manteve cheio, porque ele continuava em comunhão, como a gente aprendeu semana passada. E o Espírito Santo desce e fala com ele, eu vou te dar orientação, vai à casa que ninguém quer ir. Vai à casa que não pode. Só para explicar, se tiver algum novo convertido, os judeus não tinham contato nenhum com gentios, não podia nem entrar dentro da casa, não podia ter amizade com os gentios. Aqui em Atos 10, o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo olha para Pedro e fala, vão te chamar para ir, vai. O Pedro de antigamente ouviu uma coisa dessa e ia falar, não vou, porque a lei não deixa eu ir. Não vou, porque não quero. Vários motivos. Talvez seja a nossa situação hoje, o das desculpinhas. Mas o Pedro, cheio do Espírito, se troca e vai. E ali é derramado o Espírito Santo sobre vidas que ninguém esperava que fossem derramadas. Há um alerta do Espírito Santo hoje para mim e para você. Vidas receberão o dom do Espírito Santo a partir da sua posição no seu ID. A partir do seu recebimento do Espírito Santo.
É necessário que nós nos colocamos em posição de receber o Espírito Santo e não forçar que o Espírito Santo venha, mas falar: Espírito Santo, já que o Senhor quer derramar, derrama, mas derrama sem medidas, porque eu vou. E aí, a partir desse momento, o seu coração será um novo coração, e para onde Ele mandar, do jeito que Ele mandar, da forma que Ele mandar, você nem vai estar vendo, você só vai estar. Você já vai estar fazendo. Vamos colocar de pé? Esse é o anseio do Espírito Santo nesta noite. Essa é a fé corajosa que a gente viu dos nossos irmãos do DIP aqui, da Igreja Perseguida. É isso que o Espírito Santo deseja fazer comigo e com você nesta manhã. Ser revestidos dele, para que quando ele fala alguma coisa, não haja resistência em mim e em você. Esse processo é penoso, talvez, para algumas pessoas, mas é necessário. O chamado, o viver milagres, o negar, às vezes, ou reconhecer que você não é bom, para depois ser perdoado e poder caminhar num poder. Viva as etapas da vida com Deus. Viva as etapas do relacionamento com Deus. E seja cheio, seja transbordante. Seja aquele que chega no ambiente e o ambiente muda. Ah, Vitor, mas eu passo na biqueira. Mas a biqueira, quando você passa, o rastro de unção que você deixa vai ser diferente, porque é o Espírito Santo que age na sua vida. Ah, Vitor, mas quando eu passo eu tenho que ir no hospital, e aí sempre que eu trabalho perto do hospital, sempre pego o ônibus com gente chorando, eu não sei nem o que fazer. A partir de hoje você precisa buscar ser cheio, porque a sua presença no ônibus vai trazer alegria, porque Jesus, onde está, até a tristeza salta de alegria, Ele está em você. Ele se manifesta através de você. O dom do Espírito Santo e a manifestação dele, do poder dele no seu novo coração, solícito a Ele, vai mudar o ambiente por onde você passar. Vai mudar a situação por onde você entrar. Se há pecado, vai superabundar a graça de Deus através da sua vida, através da sua história, através do que Ele fez em você. Nós começamos louvando aqui que invade a minha escuridão onde eu me escondo. Que o Espírito Santo deseja hoje, nesta manhã, é que você permita que Ele invada essa escuridão do seu coração. Seja desculpa, seja medo, seja mágoa, seja culpa, seja aflição, seja o que for, seja sentimento de inferioridade. Deixe o Espírito Santo entrar dentro do seu coração e superabundar uma graça que você vai se sentir leve, porque esse é o caminhado com Cristo. É penoso, é renúncia, mas é leve e prazeroso. Jesus não deixou de ser alegria. Jesus não deixou de ser euforia. E é esse o retrato que o povo de Deus tem que ser. Um povo alegre, um povo que sorri, um povo que tem a boa notícia todos os dias. Deixa o Espírito Santo entrar sobre a sua vida nesta manhã e inundar com esta boa nova, com este novo tempo, onde você age só quando Ele fala para você agir. Quando você se cala, quando Ele fala para você se calar. Mas eu preciso me defender, Vitor. Não. Quem te defende é Ele. Quem fala por você é Ele. Seja moldado pelas águas do Espírito Santo. Que níveis mais profundos venham ser derramados sobre a sua vida e você não fique só no joelho mais, mas que você queira essa profundidade do Espírito Santo, porque o nosso Jesus desce até o seu nível para pegar na sua mão e falar: vem, porque eu vou te levar além, eu vou te levar além. Se você deseja ir além, se você deseja ser revestido pelo Espírito Santo como você nunca foi, eu quero te convidar a ser ousado uma vez na vida e vir aqui na frente. Receba a porção do Espírito Santo, receba a porção do céu sobre a sua vida, porque é um tempo de ousadia na presença de Deus. Uma das marcas daquele povo, dos primeiros cristãos, como foram louvados aqui, é ousadia. É uma ousadia diferente, porque se você tinha dom e enterrou, hoje é dia de você mesmo cavar e desenterrar, na ousadia do Espírito, na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção, ele vai mandando a glória para cima e recebendo uma porção do céu. Ele vai recebendo uma porção diferente. Ele vê mar se abrir, ele vê coxo andar. Milagre é rotina, o milagre é a nossa rotina, os sinais e maravilhas são a nossa rotina, e nós recebemos isso na
Espírito Santo, venha derramando, Pai, a porção do céu, Senhor, nesta manhã sobre cada vida. Na autoridade, Senhor, e na dispensação do Seu Espírito, nós profetizamos que caia o Seu Espírito sobre nós, que desça, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como é a Tua promessa garantida, que onde tem 2 ou 3 o Senhor se faz presente neste lugar, derramando poder, derramando graça, derramando unção, a unção que despedaça o jugo. Emas